Boa noite. Nossa aula hoje é uma aula de evangelismo. Eu vou estar ministrando essa aula e eu me vesti com uma roupa aqui de exército de Jesus. Né? Nós falamos sempre que somos do exército de Cristo e hoje eu me vesti dessa forma para estar preparada para a batalha. Amém? Então vamos orar e vamos iniciar esta aula. Deus, eu quero te dar graças por esta aula, Senhor, aula de evangelismo. Evangelização é algo tão importante, tão essencial, porque Jesus, ele veio à Terra, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e nos comissionou para nós irmos e pregar o Evangelho. Exatamente esse assunto que nós vamos tratar nesta noite. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude, porque é um assunto de extrema importância, pelo qual o Senhor Jesus deu a sua própria vida. Então, nos ajuda e que esta aula possa ser ministrada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, nós vamos estar tratando aqui, começando sobre o estudo dessa palavra, evangelismo. Nós tratamos na aula anterior, né, que evangelizar é pregar as boas novas, e boas novas é a boa notícia, né, a pregação do evangelho, que está bem determinado, bem claro, e está em 1 de Coríntios 15, de 1 a 4, como nós vimos na aula anterior. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Então, em suma, essa é a pregação do Evangelho. E tratando aqui, voltando para a questão do estudo da palavra, da ação de evangelizar, o evangelismo é uma ação de guerra. Evangelizar é você declarar guerra ao reino inimigo. É saquear os infernos e povoar o céu. Isso é evangelismo. Então, existem as estratégias, né, militares, como eu estou aqui com uma roupa verde, uma soldada de Cristo. A estratégia, a arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas. Então, a estratégia de evangelismo, quando nós falamos assim, olha, eu vou usar uma estratégia de evangelismo, é a mesma coisa que dizer que nós vamos fazer um planejamento para executar uma ação de evangelismo de uma determinada forma. Por exemplo, uma estratégia de evangelismo com criança é você cantar músicas infantis, se vestir de uma forma colorida para que possa chamar a atenção dos pequeninos para a pregação do Evangelho, não é? Então, a estratégia de evangelização, por exemplo, na rua, pode ser distribuição de folheto, pode ser você pregar com megafone e algumas outras formas, estratégias que nós poderíamos pensar, até mesmo de, na hora que parar o trânsito, você estender uma faixa bem grande dizendo Jesus te ama, por exemplo. Então, tudo isso são estratégias. E diz aqui também, arte militar de escolher onde, quando e com que travar um combate ou uma batalha. Porque as ações que nós temos como filhos de Deus, como servos, como soldados alistados para a guerra nessa batalha, é bem parecida com do exército secular. Então, nós também precisamos planejar como nós vamos fazer, aonde nós vamos fazer e que armas nós vamos usar. Amém? Então, é muito interessante. A arte de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos. Por exemplo, eu estava em Paris,
evangelizando na França e tinha acabado os folhetos em francês. Então, o que é que eu tinha disponível? Os folhetos tinham acabado, mas o tempo meu na França não tinha acabado ainda. Eu peguei, consegui, também não tinha recurso, também se tivesse não teria onde comprar material para evangelizar. Não é como aqui no Brasil que tem várias livrarias evangélicas. Então, a ideia que eu tive foi pegar revista, conseguir revistas doadas, com uma caneta, e perguntei a pessoa uma missionária também, que eu estava numa base missionária em Paris, como escrevia Jesus te ama em francês. E aí eu saí recortando várias gravuras das revistas, né? Escolhendo uma coisa bem interessante e botava assim, Jesus te ama, e cortava os pedaços de revista. E acreditem, esses pedaços de revista escritos Jesus te ama foram mais bem recebidos na França do que os próprios livretos que eu estava distribuindo em francês. Então, você tem um alvo e você tem que ver o que está disponível, o que você tem, o que você tem na mão. Se você não tiver nada na mão, você ainda tem algo que é de fundamental importância, a sua boca. Não é? Porque a fé vem pelo ouvido. Amém? Então, com vista à consecução de objetivos, arte de explorar condições favoráveis, com o fim de alcançar objetivos específicos. Isso tudo aqui nós estamos falando de estratégia de guerra. Então, a estratégia de guerra também, a estratégia é uma arte de explorar condições favoráveis, com o fim de alcançar objetivos específicos. O que é isso, explorar condições favoráveis? Qual é a oportunidade que você tem? O que foi que aconteceu? É um aniversário? Você está no aniversário? Já aconteceu isso comigo. Eu estou no aniversário, nem conheço, nessa ocasião, eu nem conhecia direito as pessoas, mas me convidaram para o aniversário. Eu aproveitei que eu não conhecia ninguém direito, eu virei para a pessoa que estava organizando a festa e disse, olha, é aniversário, vamos fazer uma oração. E ali eu tive a oportunidade de fazer uma oração, preguei o evangelho e fiz o apelo. Um velório também é uma oportunidade. Um velório é uma condição muito favorável. É um momento que as pessoas estão pensando, não é? Na eternidade. E é uma oportunidade da pessoa ouvir falar de Jesus e poder aceitar Jesus. Então, todas essas oportunidades são estratégias que não podemos perder. E vamos ler aqui, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 é um registro da grande comissão que Jesus Cristo nos deixou seus discípulos, e nós, como discípulos, precisamos pregar esse evangelho. Não é? O objetivo nosso deve ser pregar o evangelho principalmente para aqueles que nunca ouviram. Porque você imagine, você está servindo uma mesa, uma grande mesa, vamos supor aí que tenha nessa mesa 200 pessoas. E aí você começa a distribuir o alimento e há pessoas que estão mais próximas do alimento. E aí você começa a dar comida para 10, 20, 30, 40, 50, mas as outras 50 estão muito longe. E aí você volta dando comida para as mesmas 50, enquanto as outras 50 lá adiante estão com fome. É isso que está acontecendo no mundo. Nós estamos servindo a mesa daqueles que já comeram a palavra, já beberam da água da vida, enquanto tem pessoas que estão com fome, estão com sede, são os povos não alcançados. Então, eu quero deixar aqui essa observação, amém? Porque Jesus disse, ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo.
Essa é a grande comissão, não é? E pregar o evangelho a toda criatura, está em Marcos 16:15. Então, pregar o evangelho a toda criatura. Tremendo isso, né? Qual é o resultado de pregar o evangelho a toda criatura? Porque no livro de Apocalipse diz que diante do Senhor vai estar pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas. E nós estamos sendo chamados para isso, para participar desse grande momento, glória a Deus, quando tudo se findar aqui na terra, ter pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos, diante do Senhor, que tiveram a nossa participação. Amém? Então, a pessoa importante há duas pessoas importantes nesse momento, na realidade. Tem aquele que evangeliza e tem aquele que vai ser evangelizado. Não é? Então, vamos estudar aqui um pouco o evangelista. Quem é o evangelista? O evangelista é o soldado de Cristo. Porque Deus nós conhecemos como o Senhor dos Exércitos. Se Ele é o Senhor dos Exércitos, nós somos o quê? Os soldados. Não é? E esse soldado, ele não vai para a batalha de qualquer jeito. Não. Davi, quando foi guerrear contra o filisteu, Saul ofereceu para ele um traje de guerra. Mas Davi não aceitou. Davi tinha ferramentas de guerra que eram poderosas. Então, quais são as nossas ferramentas que são poderosas em guerra contra o diabo? Nós temos várias armas poderosas em guerra. A oração é uma arma poderosa em guerra. São as nossas armas espirituais. A obediência a Deus. A presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus, Ele diz na sua palavra que nós vamos ser testemunhas dEle, mas Ele está conosco todos os dias. Então, nós não estamos sozinhos. Temos também à nossa disposição os anjos, né? Os anjos do Senhor, que estão trabalhando a nosso favor. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, nós não estamos despreparados. Amém? Então, vamos para aqui. Então, aqui outro item é como deve ser o evangelista. O que tem que ter no evangelista para que ele possa evangelizar? Em primeiro lugar, ele precisa ser convertido. Ele precisa ter tido uma experiência com Deus. Como é que ele vai testemunhar de uma pessoa que ele não conhece? Então, é muito importante que o evangelista ele seja convertido. Aqui, Lucas 22:32 diz assim: mas eu rogarei por ti. Isso é Jesus falando para Pedro, não é? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, a conversão, ela é de extrema importância para aqueles que se dispõem a pregar o evangelho. Segundo, que ele seja um obreiro aprovado, porque senão ele vai passar vergonha. Não é necessário que ele conheça, tenha total domínio da palavra de Deus, mas ele precisa conhecer Deus. Porque ele precisa ter autoridade para falar para outra pessoa. Não é? Ele precisa ter o conhecimento, a intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de compromisso. Segunda de Timóteo diz assim, capítulo de número 2, versículo de número 15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a leitura bíblica, ela é de extrema importância, inclusive no início, né, dessas matérias de plano de salvação e evangelismo, e tem a outra aula que vai ser a próxima, que é Reino de Deus. Nós estamos ouvindo o Evangelho de João. Então, não esqueçam
que nós precisamos ler a Bíblia, manejar bem essa palavra, a palavra da verdade, que é muito importante, primeiro para nós mesmos, porque quando nós temos a palavra na nossa vida e guardamos ela na nossa vida, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, e ela nos livra do mal, porque se nós andamos na luz, nós não tropeçamos. Então, é muito importante guardar, esconder, né? Como o profeta, o rei Davi disse, escondia a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Também o evangelista deve ser experiente. É muito importante que ele seja experiente, ele tem que estar preparado. Preparado para até expulsar um demônio. Ele tem que estar preparado para curar enfermos. Ele tem que estar preparado. Então, ele tem que ter uma vida ilibada diante de Deus e das pessoas, para que ele tenha autoridade para pregar o evangelho, expulsar demônio, curar enfermos, porque isso glorifica a Deus. Amém? Então, o experiente, 1 de Timóteo 3,6, diz assim, não neófito, para que não se soberbeça e venha cair na condenação do diabo. Então, ele não pode ser um iniciante, ele não pode ser um ignorante das coisas de Deus e das coisas que concernem a guerra espiritual. Ele precisa estar preparado. Em quarto lugar, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito importante, ele estar cheio do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que vai dar poder, vai dar autoridade, que vai fazer ele lembrar de tudo que ele aprendeu na leitura da Bíblia, na vida de comunhão com Deus, para poder, neste momento tão importante, ele ser um manancial de águas vivas para aquele que vai estar ouvindo. Amém? E o texto, cheio do Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse texto é um texto muito importante em missiologia, no evangelismo, porque Deus aqui, ele traça o caminho para nós, para mim e para você, não é? Recebereis poder para ser o quê? Testemunha de quem? De Jesus. Aonde? Jerusalém é onde você está, é onde você vive. Pode representar sua cidade, como pode representar sua família, como pode representar seus vizinhos. Samaria, aí já está fora desse contexto seu, de família, de vizinho ou de cidade, já é a nível, assim, digamos, de Brasil. E confins da terra, são outras nações, outros povos, amém? Embora que tem povos dentro de nações. Brasil mesmo, nós temos os índios, nós temos os ciganos, então nós temos vários povos que estão dentro da nossa própria nação. Agora, nós vamos também dar uma pinceladinha aqui na questão do caráter do evangelista. Nós vamos só dar uma pincelada, porque são assuntos que nós vamos tratar em aulas futuras de uma forma mais profunda, né? Então, o evangelista, ele tem que ser uma pessoa que tem um caráter transformado pelo poder de Deus, né? Um homem livre de usura, de vaidades, de inveja, de contenda, de glutonaria, de bebedice, porque ele vai pregar o evangelho e ele tem que dar um testemunho. O testemunho, às vezes, fala mais alto do que as palavras, não é? Então, isso é de extrema importância que o evangelista tenha uma vida o mais correta possível. E também que ele tenha temor ao Senhor, que seja uma pessoa temente a Deus. Inclusive, no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, eu gosto muito desse texto, porque tem promessa para aquele que evangeliza. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor também faz com que você tenha essa promessa que eu acabei de falar, que está no livro de Malaquias 3, versículo 16 ao 18, que aqueles que temem ao Senhor, fala com seu companheiro, lembra do seu nome, e ele está atento, ouvindo e registrando, e há um memorial escrito diante dele, para aqueles que se lembram do seu nome, fala com seu companheiro. E no 18 tem uma promessa, e eles serão meus, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como pai por filho que o serve, vereis outra vez a diferença que há entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Então, isso tudo tem Malaquias, é uma promessa de Deus para as nossas vidas, não é? Então, aquele que teme ao Senhor, ele vai obedecer a Deus. E na nova aliança, quando Jesus veio e derramou o sangue dele na cruz do Calvário pelas nossas vidas, foi feita ali uma nova aliança em Jesus Cristo. E essa nova aliança tem novas ordenanças. E uma das ordenanças da nova aliança é a pregação do Evangelho. Então, aquele que teme a Deus, ele prega o Evangelho por obediência, por temor a Deus, não é? O temor do Senhor não é ter medo de Deus, é respeito, é reconhecer a autoridade dele, o poder dele, a honra, a glória, é tudo. Aleluias. E a santificação que o evangelista deve buscar. Todos nós, como cristãos, devemos buscar santificação, em especial aqueles que pregam o evangelho, para que tenham autoridade para pregar o evangelho no poder, para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Então, eu quero deixar aqui agora 5 lembretes importantes para as pessoas que querem fazer um evangelismo eficaz, se preparando para a guerra. Então, o primeiro lembrete muito importante, oração. Sempre orar. Eu estou aqui na rua e tem uma pessoa, vou dar um exemplo. Eu peguei um Uber e eu queria falar de Jesus para aquela pessoa, mas eu não sabia como começar. Eu orei. Eu disse, Espírito Santo, o que é que eu vou falar para este homem, para tocar no coração dele? Que o Senhor me use. E naquele momento, o Senhor me mostrou uma marca que ele tinha no braço, uma manchinha de nascença. E aí eu virei para ele e disse assim, olha, você tem uma marca de nascença no seu braço. Ele disse, eu tenho. Eu disse, pois é. Você sabia que Deus põe uma marca na nossa vida? A marca da promessa? Que com essa marca, através de Jesus Cristo, é o que nós temos acesso ao céu. E aí comecei a pregar para ele. E ele era um cristão. Amém? Então, a marca da promessa. Deus me deu o discernimento por onde começar. Ele confessou que era cristão, mas eu creio que Deus estava querendo falar com ele naquele momento. Certo? Orar antes, não é? E também de uma forma intercessória. Você determina um lugar que você quer ir, você já começa a orar. Deus abençoa essas pessoas que vão vir, envia os teus anjos adiante de mim, desfazendo todo o peia, toda a armadilha do diabo, que essas pessoas sejam já livres agora, que elas possam já estar sendo preparadas pelo Senhor para ouvir a pregação do teu evangelho. Glória a Deus. Então, isso tudo são preparações para a guerra. A oração é como numa guerra, primeiro vem a aeronáutica. Por exemplo, Israel estava agora guerreando contra o Hamas. E o que foi que eles fizeram antes de invadir o território? Eles mandaram a aeronáutica. E foi bomba, muita bomba. Porque quando o exército por terra chega, aí já não se lança mais bomba. Porque pode atingir o exército, o povo que já está lá dentro guerreando. Então, a aeronáutica ela vai antes, certo? Outra coisa também, recebendo uma crítica ou repreensão, procurar verificar se ela tem fundamento.
em vez de lutar contra carne e sangue, procurar receber crítica. Isso é importante, porque às vezes você vai evangelizar e a pessoa pode dizer assim, eu não gosto de crente. Eu não gosto. E ainda pergunta assim, às vezes, de que igreja você é? Você é de tal igreja. Não. Esse povo para mim é isso, esse povo é aquilo. Tem igreja que só quer dinheiro. Então você não pode entrar aí numa discussão. Você tem que vigiar muito, você tem que ser manso, tem que ter humildade, porque o alvo não é discutir quem é bom, quem é ruim. Não é falar, se desculpar por igreja, nem por doutrina. O alvo é ganhar a alma para Jesus. Amém? Nunca perder a fé. Às vezes você vai pregar o evangelho e a pessoa não vai dar ouvidos, não. Ela pode até rir de você. Então você não pode desanimar de forma alguma. Jesus foi zombado. Qual é o problema de alguém dar risada na sua cara? Não tem problema nenhum. O importante é que você pregou o evangelho. O importante é agradar a Deus. Com certeza, nós não vamos estar agradando a Satanás, não é? Preservar o relacionamento com os irmãos a todo custo, isso é muito importante. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, ela é muito importante no corpo de Cristo, de fundamental importância. Amém? Então, quais são as bases que nós temos para o evangelismo? Primeiro, porque é uma ordem dada por Jesus. Jesus ordenou e nós precisamos obedecer. Outra base é o amor. Por quê? Porque se nós amamos a pessoa, e o cumprimento da lei, o amor, amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos evangelizar. Porque, puxa, eu tenho certeza da minha salvação, eu vou para o céu, bom, ótimo. E o outro? E os nossos parentes? E os nossos amigos? Os nossos vizinhos? Se morrer? E dizer assim, fulano morreu, misericórdia, eu não fui lá. Eu não fui lá pregar o evangelho. Misericórdia. Então, nós não podemos perder tempo, não. Principalmente com aqueles que estão próximos a nós. Nós precisamos levar isso muito a sério. Inclusive, eu tenho meus vizinhos, eu tenho que correr atrás. Porque misericórdia, se algum morrer, e eu tive a oportunidade e fiz outra coisa e não fui pregar o evangelho. Assim são os nossos parentes, não é? Eu me lembro, alguns anos atrás, Deus mandou eu ir de casa em casa. Eu fiz uma viagem, eu morava em Jequié, tive que vir à Feira de Santana, levei uns 15 dias aqui em Feira de Santana, que atualmente eu estou em feira. Indo de casa em casa. Enquanto eu não fui em todas as casas, eu tinha uma tia que nem de crente gostava, ela não deixou nem entrar na casa dela, ela me atendeu no hall. Mas eu fui. Eu fui e preguei o evangelho. Ela não quis ouvir, mas eu preguei. Então, a gente precisa pregar. Se a pessoa vai aceitar Jesus ou não, isso aí é outro departamento que não cabe a nós. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Deus não disse, vai e ganha a alma para Jesus. Ele diz, vai e prega o evangelho. Se a pessoa crer, ela vai ser salva. Mas eu cumpri a minha parte, que é pregar. Então, isso é muito importante. E isso é uma base para eu poder evangelizar. Porque isso me descansa. Quando eu prego o evangelho e a pessoa não aceita, isso não é responsabilidade minha. Minha responsabilidade é pregar. E dentro dessa base para o evangelismo, outro ponto de fundamental importância é a autoridade que Deus nos deu. Nós temos autoridade. Nós não estamos indo fazer uma coisa que eu não tenho autoridade, que você não tem autoridade. Você tem autoridade que foi dada por Deus, através de Jesus Cristo. Ele conquistou essa autoridade na cruz.
Ele disse, depois que ele ressuscitou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele disse, eis que vos dou autoridade contra toda a força do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, essa autoridade é mesmo que um médico. O médico, ele tem autoridade para fazer uma consulta porque ele estudou, ele tem um diploma, ele tem autoridade. Então, eu e você temos a autoridade, temos o poder, o certificado carimbado por Jesus, pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Amém? Então, precisamos pregar esse Evangelho. Isso me lembrou um fato interessante, que eu estava assistindo um programa e falando sobre viagens de avião e como é feito, né? Se alguém passa mal e tudo. E estava dando testemunho que uma pessoa passou mal dentro de um avião e perguntaram se tinha um médico dentro do avião. E tinha um médico. E aquele médico ajudou a salvar uma vida. Agora, você imagine se naquele avião, aquele médico tivesse se omitido, a pessoa tinha morrido. Então, assim somos nós. Somos médicos para salvar as almas da morte. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, não é verdade? E nos ajude. Glória a Deus. Vamos ver aqui, já estamos quase terminando. Cristo triunfou sobre todas as forças e poderes satânicos do mundo ao morrer na cruz. Então, ele triunfou. Ele é vencedor, ele tem autoridade, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, não é? Quando Jesus triunfou na cruz, ele despojou o diabo. O diabo nem a chave do inferno não tem mais, porque Jesus foi ao inferno e tomou a chave do inferno do diabo. Então, toda autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, é de Jesus Cristo. E em Jesus nós temos essa autoridade, porque ele nos deu essa autoridade. Glória a Deus. Então, tome posse, porque quando nós estamos em Cristo, nós temos essa vitória, esse triunfo, e podemos ajudar outras pessoas a encontrar o caminho da vida. Aleluia, glória a Deus. E nós somos abençoados. É um serviço que nós prestamos para o reino de Deus e somos ricamente abençoados por isso. Glória a Deus. Né? Jesus, inclusive, disse, o meu galardão está comigo, eu darei a cada um segundo as suas obras. Então, a fé e as obras. Está lá no livro de Tiago. A fé, é pela fé que nós somos salvos. Mas quem tem fé tem que ter obras. Então, a obra mais importante que nós temos para fazer nesse mundo é a pregação do Evangelho, é ganhar almas para Jesus. Amém? Outra forma pela qual Jesus estabeleceu nossa autoridade foi destruindo as obras do diabo. Glória a Deus, como eu acabei de falar. E ele nos manda também anular as obras do diabo, da mesma forma que Jesus desfez as obras do diabo, que ele veio para desfazer as obras do diabo, ele manda que nós também façamos da mesma forma. Está lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Glória a Deus. Então, essa autoridade que Deus nos deu é também para desfazer as obras do diabo. Curar enfermos, ressuscitar mortos, paralíticos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, mudo falar. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou dizer, era através das curas, dos milagres, que havia grande salvação. Quando você olha para a igreja primitiva, você vê ali o apóstolo Pedro, quando ele pregava que haviam sinais, milhares de pessoas se convertiam. Ainda hoje, é do mesmo jeito. E a igreja está precisando se levantar com este poder, com esta autoridade, para pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Usar a autoridade que o Senhor nos deu para a expansão do reino dele na terra. Jesus curou, libertou, ajudou, abençoou, e todos os oprimidos do diabo que tiveram contato com Jesus foram libertos, para a glória de Deus. Né? Quando Jesus, na cruz,
destruir as obras do diabo, capacitou-nos a fazer o mesmo, a ajudar a libertar também os cativos e oprimidos do diabo. Amém? Que Deus possa, assim, estar nos ajudando, nos dando cada dia mais capacidade, entendimento da sua palavra e nos enchendo desse poder, dessa autoridade, que nós possamos usá-lo, porque nós já temos, nós precisamos usá-lo. Para quê? Para saquear o inferno e povoar o céu. Saquear o reino das trevas e povoar o reino de Deus. Amém? Deixa-me ver se tem mais algum assunto aqui para tratar. Glória a Deus. Geralmente, o evangelismo, ele deve ser feito de 2 a 2. Mas, quando você estiver sozinho e você tiver a oportunidade, fale de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. E que tudo isso que nós ouvimos nessa noite, nós possamos guardar e praticar. Que nós sejamos ouvintes, praticantes da palavra. Amém? Que Deus assim abençoe sua vida. Em nome de Jesus.